10 razões pelas quais o Megalodon ainda pode existir. O tubarão Megalodon é geralmente considerado o maior tubarão que já viveu na Terra e um dos maiores predadores vertebrados da história. Acredita-se que os megalodons tenham percorrido os mares de cerca de 28 milhões de anos atrás até cerca de 1,6 milhões de anos atrás. Mas talvez eles ainda estejam nadando em nossos vastos oceanos. Confira algumas das teorias. 10. Fósseis. Fósseis de megalodons foram encontrados em todo o mundo, incluindo no Panamá, Japão, Austrália e sudeste dos Estados Unidos. No entanto, uma descoberta em particular levou algumas pessoas a pensar que um megalodon ainda poderia nadar nas profundezas. Em 1875, 2 dentes de megalodon foram trazidos à superfície de uma profundidade de 4 km perto do Tahiti, durante uma expedição em alto mar conduzida pelo HMS Challenger. Em 1959, o zoólogo Vladimir Chernesky, que tinha como hobby investigar animais escondidos como o pé grande, estimou que os espécimes tinham apenas 11.300 anos. Se seu método estivesse correto, isso significaria que o tubarão gigante foi extinto muito mais recentemente do que se supôs anteriormente. Seria então um contemporâneo do humano moderno. 10.000 anos não é nada no mundo da paleontologia. Não é precisa muita imaginação para pensar que o Megalodon sobreviveu aos últimos 10.000 anos sem ser detectado nas profundezas dos oceanos. Outros cientistas rejeitaram essa datação, mas documentaristas em busca de emoção e amadores curiosos continuam falando sobre a pesquisa para provar que o Megalodon ainda pode existir. 9. Tubarão ameaça barco. Ao longo dos anos, houve muitos testemunhos de marinheiros que viram enormes tubarões. Alguns tubarões eram maiores do que o próprio barco. Um exemplo disso é a seguinte história. Na década de 1960, um capitão viu um tubarão que tinha o comprimento de seu barco de pesca de 16 metros. O tubarão passou enquanto eles estavam ancorados. Você pode dizer que deve ter sido uma baleia, mas o capitão era um marinheiro experiente e teria reconhecido se fosse uma baleia. Essas histórias poderiam ser verdadeiras? Nunca saberemos com certeza, porque até a tripulação se recusou oficialmente a confirmar o avistamento, mas o capitão persistiu. Ele disse que facilmente tinha reconhecido uma baleia como um marinheiro experiente, mas tinha certeza de que era realmente um tubarão enorme que ele tinha visto. Histórias como essa são baseadas em encontros reais ou são apenas produtos da imaginação de marinheiros que passaram muito tempo no mar ou beberam um pouco de cachaça. 8. Fossa das Marianas. Onde estaria o Megalodon se ainda existisse? Algumas pessoas acham que pode se esconder na Fossa das Marianas e em outras partes profundas do oceano. Esta fossa oceânica sem fundo está repleta de estranhas formas de vida. Ele pode comer todos os tipos de animais estranhos lá. Claro, é um desafio investigar, porque a Fossa das Marianas é muito profunda. Você precisa de submarinos muito caros para explorá-lo. Cerca de metade da trincheira ainda não foi descoberta. Sabemos com certeza que as baleias e lulas gigantes podem nadar muito fundo, então é plausível que lá no fundo o Megalodon tenha um alimento de que precisa para sobreviver. Pesquisas recentes sobre grandes tubarões brancos mostram que eles podem mergulhar grandes profundidades em busca de alimento. Isso poderia ser verdade? O Megalodon poderia viver extremamente fundo no oceano, onde ninguém nunca o encontra? Mais provável que não. Restos fósseis de megalodons sugerem que eles preferiam águas mais rasas e quentes, repletas de presas grandes para sustentar suas populações. Eles também usaram as áreas costeiras para cuidar de seus filhos. 7. Guarda Costeira do Brasil. Outra história que se repete há anos é o vídeo assustador da Guarda Costeira Brasileira mostrando um tubarão gigante. Nesse vídeo, você pode ver que a Guarda Costeira Brasileira está auxiliando alguém e durante a gravação do resgate, acidentalmente filmou um megalodon. O vídeo mostra uma operação da Guarda Costeira no meio do oceano. Eles estão ajudando alguém e a filmagem mostra um tubarão enorme nadando no canto superior direito da tela. Acredita-se que o tubarão tenha mais de 18 metros de comprimento, então não é uma baleia e se parece com os grandes tubarões brancos. Os humanos exploraram apenas 5% dos oceanos, então há uma boa chance de que este tubarão seja real. Uma investigação mais aprofundada da filmagem mostra que é um clipe do Discovery Channel, então deve ser um clipe real, não falso, né? O tubarão parece ser real, mas este vídeo que mostra um megalodon real é falso. A fonte do vídeo não é falsa, mas o vídeo em si era realmente do Discovery Channel. Então, o que era aquela criatura no oceano? O Discovery Channel fez este vídeo falso para aumentar o número de espectadores na Semana do Tubarão. Eles fizeram um documentário sobre o Megalodon e mostraram aquele vídeo como deveria ser, mas o vídeo foi criado no computador. 6. Testemunha ocular. Tem havido inúmeros relatos de testemunhas oculares de tubarões gigantes ao longo da história, e várias fotos de tubarões gigantescos na praia. Tem havido um número incrível de pessoas que viram um enorme tubarão.
Alguns acreditam que todos podem ter sido megalodons. Infelizmente, muitas dessas histórias não foram verificadas. Um bom exemplo é a história de David Stead. Em 1918, um naturalista australiano chamado David Stead registrou histórias de pescadores locais que se recusaram a voltar ao mar depois que um tubarão gigantesco quebrou seu equipamento e pegou a pesca. Eram marinheiros experientes, familiarizados com baleias e grandes tubarões, mas o que viram no mar os assustou a ponto de se recusarem a trabalhar. Stead descreveu o tubarão misterioso como tendo entre 35 e 90 metros de comprimento e branco puro. Essas proporções parecem inacreditáveis. Um tubarão poderia crescer tanto? Ou esses homens contaram uma história estranha? 5. O oceano é vasto. A grande maioria do oceano é inexplorada. Quem sabe o que será encontrado em áreas desconhecidas? Os oceanos juntos cobrem 361 milhões de quilômetros quadrados e estão cheios de vida. Os humanos exploraram apenas 15% dessa enorme superfície. Novas variedades de peixes e outros animais são encontradas todos os dias, e às vezes até criaturas que se pensavam estar extintas são redescobertas. Portanto, pode muito bem ser que o megalodon esteja nadando nessas partes inexploradas do oceano. A ausência de certeza absoluta de que o megalodon não está nadando por aí ajuda alguns a manter a esperança de encontrar um nas profundezas. Quem acredita nisso tem uma coisa certa: o fundo do mar é um mistério. Embora os satélites tenham mapeado 100% do fundo do oceano, um mapa de baixa resolução por si só não fornece uma compreensão clara do que se vive lá. Embora a ideia de uma criatura com milhões de anos ainda sendo encontrada nas profundezas do oceano seja altamente improvável, a possibilidade existe. 4. Estranhas descobertas. Alguns tubarões foram considerados extintos, mas ainda existem. O chamado tubarão megamouth foi recentemente redescoberto. Apenas fósseis desse animal eram conhecidos. Esse tubarão nada muito fundo e consegue se esconder bem dos humanos. Esse tubarão é um alimentador de plâncton e pode medir até 4,5 metros de comprimento, portanto, é bastante grande. Outro peixe também foi redescoberto após ser considerado extinto por milhões de anos. Estes são selacanthos. O selacanto é uma espécie de peixe antiga que se acredita estar extinta desde o final do período Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás. No entanto, para a consternação da comunidade científica, um foi encontrado em 1938 e outro em 1952. Desde então, muitos foram localizados em todo o mundo. Você pode facilmente ignorar o selacanto. Eles geralmente vivem em grandes profundidades e passam a maior parte do tempo em cavernas. Isso mostra que mesmo espécies de tubarões relativamente grandes podem escapar de nosso radar e permanecer adormecidas nos oceanos por ano, mas isso não prova que megalodons existam. 3. Demônios negros. No Golfo da Califórnia, também conhecido como Mar de Cortez, acredita-se que uma gigantesca criatura negra esteja à espreita. Por gerações, pescadores contaram histórias de El Demônio Negro, também conhecido como o Demônio Negro, um tubarão enorme e agressivo que virava barcos, atacava baleias e engolia leões marinhos com uma mordida. Essa é apenas uma história ousada? Disse que o tubarão Demônio Negro tem 2 ou 3 vezes o tamanho de um tubarão branco. Imagine um tubarão do tamanho de um ônibus escolar pesando o mesmo que 8 a 10 elefantes com uma cauda grande maior do que a de uma enorme baleia no oceano. Será este o megalodon? O relato de uma testemunha ocular frequentemente citado vem do pescador esportivo americano Eric Mack, navegando ao largo da Costa de Barra em julho de 2008, quando encontrou este peixe gigantesco. Mack descreve um animal com cerca de 15 metros de comprimento, de cor escura e com uma enorme nadadeira traseira. A criatura bateu e balançou seu barco, balançou a cauda e rapidamente desapareceu debaixo de água. 2. Mergulhadores australianos. Esses mergulhadores em gaiola na Austrália registraram um enorme tubarão. Era uma criatura enorme e muitos acreditaram imediatamente que se tratava de um megalodon. Veja seu tamanho. Você teria coragem de fazer essa excursão e nadar entre tubarões tão enormes? Na verdade, a criatura parece tão grande que parece um tubarão monstro pré-histórico. De acordo com os cientistas que viram as fotos, é apenas um grande tubarão branco que é enorme, mas muitas pessoas na internet não acreditam, é claro. Eles acham que é grande demais para ser um grande tubarão branco, então deve ser um megalodon. O que você acha? Um grande tubarão branco, megalodon ou outra espécie desconhecida de tubarão? 1. Foto. Aqui está a foto de um megalodon colossal capturado no Brasil. A história conta que um oceanólogo viu a fera flutuando e reuniu uma equipe para pegá-la. Infelizmente, este não é um tubarão de verdade. Felizmente, não é. Para promover a semana do tubarão do Discovery, este gigantesco Sharkzilla foi colocado na Comic Con em San Diego. Aqui, a discussão entre verdadeiros fãs pode continuar sobre se o megalodon ainda existe ou não. O Sharkzilla foi supostamente trazido das profundezas do mar para promover a semana do tubarão 2018 no Discovery Channel. Sharkzilla veio para San Diego durante a Comic Con. O
O tubarão inflável com 12 metros de comprimento estava em exibição fora do centro de convenções para fotos com os fãs. A cada hora, Sharkzilla expunha seus dentes e comia objetos do cotidiano, de torres de salva-vidas a cadeiras de praia. Você pode colocar qualquer coisa em sua boca. Não é um tubarão de verdade, mas parece assustador e real. Temos certeza de que a maioria das pessoas está feliz com a extinção dos megalodons, mas para os poucos indivíduos que ainda pensam que eles existem em algum lugar no fundo do mar, isso não é bem assim. Mas você nunca sabe. Você gostou do vídeo? Então inscreva-se e não esqueça de dar uma curtida. Vejo você amanhã para um novo vídeo.